Sabe aquela pergunta que vira e mexe aparece na cabeça? Como é que a gente, seres finitos, limitados, pode ter alguma conexão real com algo infinito, como o divino? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão, explorando uma perspectiva que, olha, é bem fascinante. E aí que tá o grande paradoxo, né? Uma coisa que, nossa, intriga a humanidade há séculos. Como é que a criatura alcança o Criador? Como o mortal sequer começa a pensar em se relacionar com o imortal? É uma pergunta que vai direto no coração da nossa existência. Bora tentar desvendar isso juntos. Para a gente não se perder nesse papo tão complexo, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente encara o paradoxo divino. Depois, vamos atrás da tal centelha interior. Em seguida, a gente fala da longa jornada espiritual, entende a verdadeira adoração e, para fechar com chave de ouro, a gente discute o poder da escolha e do destino. Então vamos lá, nossa primeira parada, o paradoxo divino. É aqui que a gente olha de frente para esse abismo que parece existir entre nós, seres humanos, e um Criador universal. Mas qual é a real natureza desse desafio? Será que é o que a gente pensa? E aqui vem uma virada de chave bem interessante que a fonte nos traz. O desafio, veja bem, não é que Deus esteja longe ou seja inacessível. A barreira somos nós. Isso mesmo, são as nossas próprias limitações materiais e finitas que criam essa impressão de distância. Pensa só, a dificuldade não está lá fora, mas aqui dentro da gente. Ué, mas se o problema está aqui dentro, faz sentido que a solução também esteja, não é? Exato, e é isso que nos leva direto para o nosso segundo ponto, que revela a chave para a gente desvendar esse mistério todo. E essa solução tem um nome bem curioso, o ajustador do pensamento. E segundo a fonte, isso aqui não é só uma metáfora, não. É descrito como um fragmento literal, real mesmo, do divino que mora dentro da mente de cada ser humano. Já pensou nisso? Uma centelha da própria divindade, um pedacinho do infinito dentro do finito. Olha, e essa citação aqui amarra tudo de um jeito perfeito. A busca por Deus não é uma viagem para um lugar distante, é uma jornada para dentro de si. Uma exploração do nosso próprio universo interior, para encontrar uma comunhão que, na verdade, já está lá, esperando na alma. Ok, isso levanta uma outra questão bem importante. Se essa conexão já é interna, como é que a gente faz para fortalecer ela? Nossa terceira sessão fala exatamente sobre a natureza desse caminho espiritual e a grande pergunta é: será que esse é um caminho para todo mundo? Então, pode esquecer aquela ideia de um passe de mágica, de um teletransporte para a iluminação. O texto deixa bem claro que isso é um caminho de progresso, lento e gradual. É tipo uma escalada, sabe? Passo a passo, uma transformação que vai acontecendo em várias etapas e que nos leva cada vez mais perto da presença divina. E agora a gente chega numa ideia que é francamente radical. Pensa bem. A gente vive num mundo cheio de diferenças, de inteligência, de status social, de grana, mas a fonte afirma que no campo espiritual o jogo é totalmente nivelado. A oportunidade é a mesma para todo mundo. Não importa quem a pessoa é aqui no mundo, aquela dotação divina e o acesso à comunhão interior são exatamente os mesmos para todos. Tá, mas como é que a gente cultiva essa conexão na prática, no dia a dia? Nossa quarta parte entra exatamente nisso, mostrando a diferença entre duas formas bem importantes de comunicação espiritual. O texto separa bem as coisas aqui. De um lado, a gente tem a prece. A prece pode ter a ver com interesse próprio, né? É quando a gente pede alguma coisa que nasce de uma necessidade nossa. Do outro lado, tem a adoração. E aí a história é outra. É um ato puro que não pede nada, não espera nada em troca. É completamente diferente. Ou seja, adorar não é negociar com o divino, é uma reação, uma coisa natural, espontânea. É o coração que transborda quando reconhece a personalidade, a beleza, o amor do Criador. É devoção na sua forma mais pura, mais genuína. E chegamos na nossa última parte, que talvez guarde a ideia mais poderosa de todas, o papel central que a nossa própria vontade tem nessa jornada espiritual toda. E olha, essa ideia é de arrepiar. O texto afirma que quando o assunto é o nosso destino eterno, Deus simplesmente decretou a soberania da vontade humana. Em outras palavras, o poder final está nas nossas mãos. O que isso quer dizer? Que o roteiro do nosso futuro não está escrito em pedra. O destino não está lacrado. Enquanto a gente tiver o poder de escolher, a última página do livro da vida está em branco, esperando para ser escrita pelas nossas decisões.
E essa citação aqui só reforça o tamanho dessa liberdade. A soberania da nossa vontade é absoluta. Nenhuma outra força no universo, não importa qual, pode meter o bedelho no poder da nossa escolha pessoal quando o que está em jogo é o nosso caminho eterno. Então, qual é o ponto de virada? Segundo o texto, a sobrevivência eterna é garantida quando o nosso ser inteiro se alinha numa única direção, quando a mente acredita, a alma sabe e ambos desejam essa conexão com o divino. É uma escolha que a gente faz com cada fibra do nosso ser. E isso nos deixa com uma pergunta bem forte para refletir, né? Se essa centelha divina já mora dentro de cada um, como é que as escolhas de todo dia, as pequenas e as grandes, estão de fato alimentando essa chama ou deixando ela apagar? Como é que as nossas ações diárias estão, agora mesmo, moldando um destino eterno? A resposta, como a gente viu, está inteiramente em nossas mãos.